Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Tijolinho de Deus. Dessa vez nós vamos aqui continuar nosso último vídeo, que a gente estava em Números. Vamos então continuar a nossa leitura sagrada e que Deus possa falar aos nossos corações nesse dia de hoje. Nós estamos aqui no livro de Números, capítulo 20, na versão NVT, nova versão transformadora. A desobediência de Moisés. No princípio, no primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zim e acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais? Por que nos obrigam a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Esta terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romães, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu. Essa parte que é interessante, essa parte inicial aqui, que isso aqui representa muito a murmuração nossa no dia de hoje, Sempre que tem alguma coisa diferente, alguma coisa acontece, a gente às vezes fica pensando, bem, pelo menos eu vim do mundo, eu tenho 46 anos, com 42 eu tive meu encontro com Deus, então de lá para trás, de 42 anos para trás, vamos dizer, era o meu Egito, Meu Egito era aquilo ali. Então hoje eu poderia muito bem reclamar, falar assim, naquela época lá, Por que eu não... Lá era muito melhor por isso, isso e isso, lá naquela época eu fazia isso aqui, comia melhor, eu tinha mais coisa para fazer, e hoje em dia sou todo, vamos dizer, estou limitado aqui e outras coisas, etc, etc, etc. Ou seja, são coisas que a gente vai falando, e resmungando com Deus, e murmurando com Deus. Isso aconteceu naquela época e acontece até os dias atuais. Então que o Senhor possa nos mostrar quando a gente murmura e que possamos murmurar cada dia menos ou até mesmo de forma zerada, A gente nunca mais murmurar. Mas eu creio que sozinho a gente não consegue, só com a ajuda de Deus mesmo. Que o Espírito Santo possa ministrar nossos corações e nos ensinar cada dia a não murmurar. 7. E o Senhor disse a Moisés: você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem aquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Isso aqui se refere a Jesus também, tá? Só de curiosidade aí. A rocha é o próprio Jesus, a referência a Jesus, Tanto que quando ele fala Pedro, Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Mas esta rocha é o próprio Jesus. E não Pedro, como alguns afirmam. Mas enfim, isso aí é uma outra história. 9. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos que tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim, toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor, e ali ele mostrou a sua santidade entre eles. Enquanto estava em Cádiz, Moisés enviou representantes ao rei de Edom com a seguinte mensagem: é isto que dizem seus parentes, o povo de Israel. É de seu conhecimento todas as dificuldades que tivemos. Nossos antepassados desceram ao Egito, onde vivemos por muito tempo. Ali nós e nossos antepassados fomos maltratados pelos egípcios. Mas quando clamamos ao Senhor, ele nos ouviu e enviou um anjo, que nos tirou do Egito.
Agora estamos acampados em Cádiz, cidade na fronteira de seu território. Pedimos que nos deixe atravessar sua terra. Tomaremos cuidado para não passar por seus campos e vinhedos, e não beberemos água de seus poços. Seguiremos pela estrada real e só a deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei Edom, porém, disse: Fiquem fora do meu território, eu irei ao encontro com o meu exército. Os israelitas responderam: Ficaremos na entrada principal. Se nós ou nossos animais bebermos de sua água, pagaremos por ela. Apenas deixe-nos passar por seu território, e é só o que pedimos. O rei de Edom retrucou: Vocês não têm permissão de passar por nossa terra. Em seguida mobilizou suas tropas e marchou contra o povo de Israel com um exército poderoso. Uma vez que o povo de Edom se recusou a deixá-los passar em seu território, os israelitas foram obrigados a desviar-se dele. A morte de Arão. Então toda a comunidade de Israel partiu de Cádiz e chegou ao monte Hor, ali na fronteira com a terra Edom. O Senhor disse a Moisés e Arão: É chegado o momento de Arão reunir-se a seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, pois vocês se rebelaram contra mim, contra as minhas instruções a respeito da água em Meribá. É interessante que lá atrás Deus falou para tocar a rocha, né? E Moisés bateu 2 vezes com raiva. E a rocha representava Jesus, né? Então tem esses detalhes aí. Agora leve Arão e seu filho Eleazar ao monte Hor. Em seguida tire as roupas sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, seu filho. Arão morrerá ali e se reunirá aos seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. Os 3 subiram juntos ao monte Hor, enquanto toda a comunidade observava. No topo, Moisés tirou as roupas sacerdotais de Arão e as colocou em Eleazar, filho de Arão. Então Arão morreu no alto do monte, e Moisés e Eleazar desceram. Quando a comunidade percebeu que Arão havia morrido, todo o povo de Israel lamentou sua morte por 30 dias. Números 21 na versão NVT. Vitória sobre os cananeus. Quando o rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, soube que o povo de Israel se aproximava pelo caminho que atravessava Atarim, ele os atacou e capturou alguns deles. Então o povo de Israel fez o seguinte voto ao Senhor: Se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos completamente todas as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e lhe deu vitória sobre os cananeus. Os israelitas os destruíram completamente, e também suas cidades. Desde então aquele lugar passou a ser chamado de Hormá. A serpente de bronze. Em seguida partiram do monte Hor e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente. Começou a queixar-se contra Deus, de novo queixar-se. E contra Moisés: Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer nem o que beber. E detestamos esse maná horrível. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: Pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: Faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Vai imitar aqui a história não é aquela serpente, cabeça de serpente que vira pedra? Como é que é o nome dela? Ah, tem um filme aí, uma cabeça de serpente, quando olha para ela vira pedra. Olha, tem muitas histórias de filmes que são tiradas da Bíblia. Muitas mesmo. O próprio Senhor dos Anéis, todos os filmes aí tem no mundo aí, aquele Matrix, Super-Homem, tudo inspirado na Bíblia. Moisés fez uma serpente de bronze e colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. A viagem de Israel para Moabe. Os israelitas viajaram para Obote, não sei, e acamparam ali, acho que Obote, né? Depois seguiram para Ijé-Abarim, no deserto, na fronteira do leste de Moabe. De lá viajaram para o vale do ribeiro de Zered, onde acamparam.
Em seguida partiram e acamparam do outro lado do rio Arnon, na região deserta, junto ao território dos amorreus. O rio Arnon é a fronteira que separa os moabitas dos amorreus. Por isso o livro da Guerra do Senhor fala sobre Vaeb, na região de Sufá, e os riachos do rio Arnon. E os riachos que se estendem até o povoado de Ar, na fronteira de Moabe. De lá os israelitas viajaram até Ber, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Ali os israelitas entoaram esta canção: Jorre, ó poço, sim, cantem seus louvores. Cantem a respeito desse povo, que príncipes cavaram, que líderes abriram com seus cetros e cajados. Então saíram do deserto e passaram por Mataná, Naaliel e Bamote. Depois seguiram para o vale de Moabe, onde fica o monte Pisga. Do pico desse monte se vê o deserto. A vitória sobre Seom e Og. O povo de Israel enviou representantes a Seom, rei dos amorreus, com a seguinte mensagem: permita-nos atravessar sua terra, teremos cuidado de não passar por seus campos e vinhedos, e não beberemos água de seus poços. Seguiremos pela estrada real e só a deixaremos quando tivermos atravessado seu território. E o rei Seom, porém, não os deixou atravessar seu território. Em vez disso, mobilizou todo o seu exército e atacou o povo de Israel do deserto. A guerra aconteceu em Jaza. E o povo de Israel massacrou pela espada os amorreus e ocupou seu território desde o rio Arnon até o rio Jaboque. Avançaram apenas até as fronteiras com os amonitas, pois a divisa era fortificada. O povo de Israel capturou toda a cidade dos amorreus e se estabeleceu nelas, incluindo Esbom e os vilarejos ao redor. Esbom não é o nome de uma fábrica de sorvete, que até virou Kibon depois? Se eu não me engano, começou com esse nome aí, Esbom, depois virou Kibon. Esbom era a capital de Seom, rio dos amorreus. Ele havia derrotado o rei moabita anterior e tomado todas as suas terras até o rio Arnon. Por isso os profetas dizem a seu respeito: venham a Esbom, que ela seja reconstruída, que seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom consumiu a cidade de Ar em Moabe, destruiu os governantes dos altos do Arnon. Que aflição os espera, povo de Moabe? Estão arruinados, adoradores de Camos. Camos entregou seus filhos como refugiados, suas filhas como prisioneiras a Seom. O rei morreu. Nós os aniquilamos desde Esbom até Dibom. Nós os exterminamos até lugares distantes como Nofar e Medeba. Assim o povo de Israel ocupou o território dos amorreus. Depois que Moisés enviou homens para fazer o reconhecimento de Jazar, os israelitas tomaram toda a cidade da região e expulsaram os amorreus que viviam ali. Em seguida voltaram e marcharam pelo caminho até Bassã, mas o rei Og de Bassã e todo o seu povo atacaram em Edrei. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, junto com todo o seu povo e sua terra. Faça com ele o mesmo que fez com Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Desse modo mataram o rei Og, seus filhos e todo o seu povo. Não restou sobrevivente algum, então ocuparam o seu território. Para finalizar o dia de hoje, Números 22 na versão NVT, Balaque manda buscar Balaão. Essa aqui é uma história bem conhecida, a história de Balaão, né? Então os israelitas viajaram para as campinas de Moabe e acamparam a leste do rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que o povo de Israel havia feito aos amorreus. Quando os moabitas viram como os israelitas eram numerosos, ficaram apavorados. Disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que estiver à vista, como um boi devora o capim no pasto. Então Balaque, que era rei de Moabe, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que vivia em Petor, sua terra natal, perto do rio Eufrates. Sua mensagem dizia: um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra, e agora está acampado perto de mim. Venha e amaldiçoe esse povo,
pois é poderoso demais para mim. Então quem sabe poderei derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Sei que bênçãos vêm sobre aqueles que você abençoa, e maldições caem sobre aqueles que você amaldiçoa. Os mensageiros de Balaque, líderes de Moabe e Midian, partiram levando o valor necessário para pagar Balaão, a fim de que ele amaldiçoasse Israel. Chegaram aonde Balaão estava e lhe transmitiram a mensagem de Balaque. Passem a noite aqui, disse Balaão. Pela manhã eu lhes direi que orientação recebi do Senhor. E os oficiais de Moabe permaneceram com Balaão. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe perguntou: Quem são seus visitantes? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor e rei de Moabe, me enviou a seguinte mensagem: Um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra. Venha e amaldiçoe esse povo, então quem sabe poderei enfrentá-los e expulsá-los da terra. Mas Deus disse a Balaão: Não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo, pois é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos oficiais de Balaque: Voltem para casa, o Senhor não me permitiu ir com vocês. Os oficiais moabitas voltaram ao rei Balaque e lhe informaram: Balaão se recusou a vir conosco. Então Balaque fez outra tentativa. Dessa vez enviou um número maior de oficiais, ainda mais importantes que os homens que tinha enviado inicialmente. Eles foram até Balaão e lhes transmitiram a seguinte mensagem: É isto que diz Balaque, filho de Zippor. Por favor, não se recuse a vir me ajudar. Pagarei muito bem e farei tudo o que me pedir. Por favor, venha e amaldiçoe esse povo para mim. Ou seja, ia amaldiçoar por dinheiro, né? Balaão, porém, respondeu aos oficiais de Balaque: Mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, contra a vontade do Senhor meu Deus. Ou seja, Balaão cria em Deus, né? Então, ele está falando aqui, ó, mesmo que você me desse o palácio cheio de prata e de ouro, não tem como fazer alguma coisa contra o meu Deus, né? Fiquem, porém, mais esta noite, e eu verei se o Senhor tem algo mais a dizer. Naquela noite Deus veio a Balaão e disse: Uma vez que estes homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, contudo faça apenas o que eu mandar. Balaão e sua jumenta. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e pôs a sela sobre sua jumenta e partiu com os oficiais moabitas. A ira de Deus acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem, enquanto Balaão ia montado na jumenta acompanhada por seu servo. Mas vem cá, não foi Deus que mandou aqui em cima? Estou voltando aqui para ver. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse: Uma vez que estes homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, contudo faça apenas o que eu mandar. Ou ele está mentindo aqui? Estranho, né? Será que é Balaão que está mentindo aqui? Não entendi. Ou foi Deus mesmo que apareceu? A ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem, enquanto Balaão ia montado na jumenta. Estranho, né? A jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo, mas Balaão bateu nela e fez ela voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num lugar onde o caminho se estreitava, entre os muros de dois vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso Balaão bateu nela outra vez. Então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs num lugar estreito demais para a jumenta passar, seja pela direita ou pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado. Num ataque de raiva, Balaão a espancou com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar. O que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes? Perguntou ela a Balaão. Você me fez de tolo, gritou Balaão. Se eu tivesse uma espada, mataria você. Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda, diz ela. Alguma vez eu fiz algo parecido? Não, respondeu Balaão. Ou seja, Balaão estava discutindo com a jumenta. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Perguntou o anjo do Senhor. Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. Meu Deus. 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. Se ela não tivesse se desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta.
Pequei, disse Balaão, anjo do Senhor. Não percebi que estava no caminho impedido minha passagem. Se te opões à minha viagem, voltarei para casa. O anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Balaão seguiu viagem com os oficiais de Balaque. Quando o rei Balaque soube que Balaão estava a caminho, saiu para se encontrar com ele numa cidade moabita, junto ao rio Arnon, na fronteira de seu território. Balaque perguntou a Balaão: Não mandei chamá-lo com urgência? Por que não veio de imediato? Não acreditou em mim quando eu disse que lhe daria uma grande recompensa? Balaão respondeu: Agora estou aqui, mas não posso falar o que bem entender. Transmitirei apenas a mensagem que Deus puser em minha boca. Então Balaão acompanhou Balaque até Kiriate-Uzote. Ali Balaque sacrificou bois e ovelhas e mandou entregar porções da carne a Balaão e os oficiais que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque subiu com Balaão até Bamote-Baal. De lá podiam ver uma parte do povo. Uau! Ué, não acabou? Ah, não, até aqui, ó. Até o 23. Isso, é até o 23. Eu tô achando que era até o 22. A primeira mensagem de Balaão. Balaão disse a Balaque: Construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fique aqui junto aos holocaustos enquanto eu vejo se o Senhor virá ao meu encontro. Depois que lhe direi o que ele me revelar. Em seguida subiu sozinho até o topo de um monte sem vegetação. Depois veio ao encontro dele. Balaão disse: Preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro em cada altar. O Senhor deu a Balaão uma mensagem para o rei Balaque e disse: Volte até onde Balaque está e transmita-lhe essa mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos e com ele todos os líderes de Moabe. Esta foi a mensagem que Balaão transmitiu. Balaque me trouxe desde Arã, o rei de Moabe me trouxe dos montes do leste. Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó para mim. Venha e anuncie a redenção de Israel. Mas como posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aqueles que o Senhor não condenou? Do alto dos rochedos eu vejo, dos montes observo. Vejo um povo que vive só, separado das outras nações. Quem pode contar os descendentes de Jacó, tão numerosos quanto o pó? Quem pode contar menos um quarto de Israel? Que eu morra com os justos, que meu fim seja como deles. Então o rei Balaque disse: O que você fez? Eu os trouxe aqui para amaldiçoar meus inimigos. Em vez disso, você os abençoou. Balaão respondeu: Como eu poderia transmitir algo diferente daquilo que o Senhor pôs em minha boca? A segunda mensagem de Balaão. Então Balaque lhe disse: Venha comigo a outro lugar. Dali você verá outra parte do povo, mas não de ele todo. Amaldiçoe dali o povo. Então Balaque levou Balaão ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga. Construiu ali 7 altares e ofereceu um novilho e carneiro em cada altar. Balaão disse ao rei: Fique aqui junto aos holocaustos enquanto eu vou ao encontro do Senhor. Então o Senhor veio ao encontro de Balaão, ele transmitiu uma mensagem e depois disse: Volte até onde Balaque está e transmita-lhe a mensagem. Balaão voltou, encontrou o rei junto aos holocaustos e com ele todos os oficiais de Moabe. O que o Senhor disse? Perguntou Balaque. Esta foi a mensagem que Balaão transmitiu. Levante-se, Balaque, e preste atenção, ouça-me, filho de Zippor. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Aqui é aquele, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em outra tradução, no caso, na NVT está diferente. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Ouça, recebi a ordem de abençoar, Deus abençoou e não posso anular sua bênção. Quando ele olhar para Jacó, não vê maldade alguma, não vê calamidade à espera de Israel, pois o Senhor seu Deus está com eles, foi aclamado como seu rei. Deus os tirou do Egito, ele é forte como o boi selvagem. Encantamento algum poderá tocar Jacó, magia alguma tem poder contra Israel. Agora se dirá a respeito de Jacó: Vejam o que Deus fez por Israel. Este povo se levanta como leoa, como leão majestoso que desperta. Não descansa enquanto não devora a presa e bebe o sangue dos que foram mortos.
Então Balaque disse a Balaão: Pois bem, se não os amaldiçoar, pelo menos não os abençoe. Mas Balaão respondeu: Não lhe avisei que faria apenas o que o Senhor me ordenasse? A terceira mensagem de Balaão. O rei Balaque disse a Balaão: Venha, eu o levarei a mais um lugar. Quem sabe Deus se agrade de que você os amaldiçoe ali. Daquele Balaque levou Balaão até o topo do monte Peor, de onde se vê o deserto. Mais uma vez Balaão disse a Balaque: Construa 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiras. Balaque seguiu as instruções de Balaão e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Uau, coisa incrível demais. Essa história aqui ela remete muita coisa assim ao mesmo tempo, mas tudo tem a ver com deserto, tudo tem a ver com... Isso aqui tem muito a ver com o final de deserto também, com as bênçãos que Deus dá depois que a pessoa passa o deserto. É muito incrível isso que está aqui. Eu não fui parando e falando e comentando porque veio muita coisa na minha cabeça assim, mas é isso, resumidamente, né? O profeta de Deus, né? Um profeta, às vezes ele ouve a Deus ali. Tu vê que teve um momento que ele tentou não fazer, não falar o que Deus queria, mas ele depois foi lá e falou, né? Deus se apresentou diretamente ali, deu de certa forma uma bronca nele, deu uma dura em Balaão ali. Balaão entendeu e veio e falou: Não tem como amaldiçoar esse povo. Então alguém pediu para amaldiçoar e não conseguiu. Enfim, uma história incrível. Espero que Deus tenha falado ao coração de cada um de vocês também, assim como falou o meu. Muito obrigado por mais essa companhia de vocês aqui, para a gente ler a Bíblia juntos todos os dias e até o final do ano, né? Para a gente ver se a gente consegue ler essa Bíblia aqui, a Bíblia, né? Ver se a gente consegue ler a Bíblia junto até o final do ano, um pouquinho por dia, um tijolinho por dia. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus, e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, um grande abraço.